Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Um dia duro e, ao mesmo tempo, histórico e de até alguns pontos de celebrar acontecimentos na vida do Internacional. E aí, ao longo do programa, as pessoas vão entender por que dessa caracterização inicial. No relatório da comissão que apontava irregularidades nas contas do presidente Vitório Pífero, aliás, tudo começou justamente quando não se aprovou as contas da administração anterior. E tudo também com muita base na lei de aferição sobre gestão temerária, uma lei de 2015. Essa comissão que analisou essa situação chegou à seguinte conclusão. Vou falar mais ou menos por cima e antes cumprimentar os companheiros do Correio do Povo, o Wilton Mombach e o Fabrício Falkowski, que tiveram acesso a essa documentação toda farta, né? Foi constatada a responsabilidade dos seguintes ex-dirigentes e integrantes da diretoria do Esporte Clube Internacional na gestão 2015-2016 pela prática de atos de gestão irregular ou temerária. Artigo 25 da lei número 13.155/15, que significa ano de 2015. Vitório Pífero, ex-presidente, aplicando-se a penalidade prevista de se tornar inelegível, não vou ler esses números todos aqui, por 10 anos para cargos eletivos em qualquer entidade desportiva profissional. Eu acho que é em clube profissional, né? Pode ser em outras associações menores, pelo que eu entendo, porque entidade desportiva profissional só pode ser, né, do futebol profissional, porque não tem nada a ver com profissão, né? É que desportiva profissional em qualquer área ligada a esportes. A esporte, é isso. Então aí. não pode ser gerente, né? Não pode ser gerente, por exemplo, de um clube de vôlei, porque é uma entidade desportiva. Pedro Afatato, Emílio Marques Ferreira, Alexandre Silveira Limeira. E aí integraram a comissão o Baldo Flores, presidente, Rafael Abreu, relator, Leonardo de Camargo, relator, Alexandre Burman, Guilherme Dalla Rosa Osório, Guilherme Osório, Arthur Calef e Gabriel Velho Vieira. São relatores. E o acesso ao relatório de 83 páginas conseguido pelo Correio do Povo revela coisas assim inacreditáveis. E a comissão ouviu ainda Sandro Farias, Luiz Henrique Nunes de Oliveira, Geraldo Luiz de Almeida e Giovanni Gazelli. Esses, em princípio, foram inocentados desta primeira parte, porque ainda tem infringência que pode ser enquadrada no Código de Ética, pode haver também constatação de danos civis, tem correndo em paralelo o processo no Ministério Público, e lá pelas tantas, no final, que é algo que o torcedor pergunta muito, é se haverá ou não ressarcimento ao clube. Isso tudo vai ser apurado, vai ser aprovado agora pelo Conselho Deliberativo do Internacional. Mas o que chama a atenção mais são os adiantamentos. A vice-presidência de Finanças, que era conduzida pelo Pedro Antônio Afatato, no período de fevereiro de 2015 a fevereiro de 2016, retirados pessoalmente do caixa da tesouraria do clube, sem limite de valores, totalizando aproximadamente, pasme, em um ano, 10 milhões de reais, com a alegada finalidade de suportar despesas de natureza patrimonial relativas à suposta execução de obras e serviços da alçada da vice-presidência de patrimônio, sem a celebração de qualquer contrato, mediante apresentação de notas fiscais sequenciais ou com numerações muito próximas, que não especificavam as obras ou serviços realizados e concentrados em apenas 4 empresas e papapá, que todo mundo sabe qual é.
mas o que me chamou mais atenção ainda, João Patrício Herman, nosso convidado central, Ramiro Ruschel, repórter experiente, Maurício Freitas também, repórter experiente, já tem cara de guri, mas já está há muitos anos na lida e trabalhou com o Petralha, por exemplo. Né? Então ele já sabe bem como é que é esse negócio. Né? Olha aqui, ó. Eu sei como é que é o quê? Não, esse negócio de movimentação, é isso, tá. Foi isso que eu quis dizer. Então, durante 2015 e 2016, em um ano, se chegou à conclusão também utilização indevida, inadequada e abusiva do cartão de crédito corporativo do clube pelas vice-presidências de Finanças e Administração, através da realização de pagamentos sucessivos e reiterados de refeições em restaurantes de Porto Alegre. Hoje estava o Magrício, Eduardo Magrício, conselheiro do Grêmio, e cumprimentou pelo bom gosto dos restaurantes. Claro que uma ironia. Mas restaurantes assim, renomados e tal, mas umas continhas assim de 1123, 1568, devia ter uns bons vinhos. Pior que largar o cartão de crédito para a mulher do cara. Ah, tá louco. 1303. Entre Porto Alegre e Rio de Janeiro gastaram 180 mil. 1887, 1818, e aí vai, né? E os adiantamentos de valores na boca do caixa, mas aí que eu queria chegar, foram 147 adiantamentos. Eu gosto muito de fazer cálculo. 10.252.017,02. Parece que os 2 centavos eles encontraram. Não, mas como é que acharam 2 centavos? Ninguém tem moeda mais de 1 centavo. Perde dinheiro. Então, 17 centavos. Mas aí 10 milhões de adiantamento em 147 adiantamentos. Sabe o que significa isso? Um adiantamento a cada 2 dias e meio, considerando sábado e domingo. Como é que o cara, ele ia no caixa todo dia pegar dinheiro, então? E uma média de 68 mil reais por adiantamento. Tá, e como é que isso não estoura antes? Hoje eu vi, João Patrício Herman, críticas, e ouvi na Rádio Grenal no debate agora, ao Conselho Deliberativo do Internacional, que deixou isso tudo acontecer sob as barbas do Conselho. Como é que os conselheiros poderiam coibir isso? E até que ponto entra a autonomia de uma administração que pode, ao bel prazer, gastar esse dinheiro? Quase usei um outro verbo aqui, que eu, no meio do caminho eu recuei assim, sabe? Bom, boa tarde. Obrigado por ter vindo. E aqui eu estava, o João Patrício prova que não pipoca, hein? Que a gente convoca bem antes, ainda mais um cara compromissado, cheio de compromissos, como é o João Patrício. A gente marca com 15, 20 dias de antecedência. Boa tarde, Rec, boa tarde, Ramiro, Maurício, aos ouvintes. Como o Rec bem disse, eu fui convidado ontem, não sabia dessa matéria aí. Eu vim falar sobre futebol, eu acho que a gente precisa falar muito sobre futebol e falar sobre as coisas do clube, é para isso que eu vim aqui. Ô João, só um pouquinho. Fui surpreendido. Deixa eu só chamar um intervalo, porque o meu som já saiu prejudicado, porque ele tem casa, não precisaria nem explicar muito. Mas para não continuar prejudicado, eu vou chamar um intervalo ligeirinho, volto já com o João direto, é só para troca de equipamento, a famosa troca de equipamentos. Então agora ao vivo vocês vão assistir só o intervalo rapidão e volta já com o João Patrício, falando sobre tudo isso que eu já rolei. Como tem 3 microfones aqui, o som foi captado, mas com prejuízo. Como nós queremos a melhor qualidade, já voltamos. Agora sim, João Patrício Herman já tinha nos cumprimentado, estava explicando aí a situação. O Conselho de Gestão do Inter, por exemplo, tinha conhecimento de tudo isso, e lá atrás, o que o Conselho poderia ter feito? Essa era a pergunta. Bom, Rec, em relação a esse assunto, o convite aqui não foi para falar sobre esse assunto. A gente foi surpreendido hoje com o vazamento de um relatório sigiloso de uma comissão do Conselho Deliberativo. Eu sou membro do Conselho Deliberativo do Internacional há 29 anos, sou membro do Conselho de Gestão do clube há 18, 19 meses e não tenho conhecimento sobre esse relatório. Eu tenho muita dificuldade de falar em suposição. Quer uma cópia? Eu te dou depois do programa. Não, eu espero receber pelos canais normais. Eu acho que vazamentos, por mais que tenha mérito dos teus colegas, faz parte, mas não é uma coisa mais correta. Eu prefiro aguardar, como o presidente do Conselho Deliberativo o presidente do Conselho Deliberativo foi muito claro na reunião do Conselho que tinha um rito, ia chamar os envolvidos
passar para eles as informações e posteriormente avisaria e colocaria à disposição dos conselheiros. Eu vou esperar essa manifestação, eu vou esperar que esse relatório chegue ao Conselho de Gestão para falar sobre esse relatório especificamente. Acho que o Internacional é um clube muito grande, o Internacional tem várias frentes, tem várias pessoas envolvidas na história do clube, a nossa história é uma história gigante. É um momento, sim, difícil na história do clube, complexo, a gente sobe de uma segunda divisão, mas de qualquer forma eu prefiro falar o que a nossa gestão vem fazendo. Nossa gestão vem fazendo uma recuperação do clube, vem buscando no futebol, né, está da onde nunca devia ter saído, que está no Brasileirão, disputando as primeiras posições. Nós temos aí 12 jogos aí que faltam, 12 jogos vencíveis, que a gente tem toda a condição de ter sucesso. Temos 7 jogos em casa, 5 fora. O nosso foco tem sido isso. Muito se fala em relatório de gestões anteriores, muito se fala em alteração de gestão no final do ano, de mudança. O nosso foco, o nosso dia a dia no clube tem sido as questões do clube. O Conselho de Gestão se reúne uma vez por semana para traçar os assuntos estratégicos do clube. Diariamente estamos lá, praticamente na totalidade, conversando sobre o dia a dia do clube, dando auxílio aos executivos do clube. O clube hoje tem um nível de governança muito melhor do que aquele histórico que tinha. A gente tem alguns executivos que hoje fazem o dia a dia do clube. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando nessa área, mas o nível de governança do clube vai... Era meio nas coxas, né? Não, acho que o nível de governança era um nível de governança pequeno ainda, acho que os controles eram menores, acho que a forma de tomar decisão, porque o clube já é profissional, o clube já tem profissionais. Claro. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em profissionalismo. Eu acho que o nível de governança é realmente na parte de controles, na parte de transparência, na parte de forma de tomar decisão, Ramiro. Então, é claro que tu como executivo, supostamente, tu como executivo, vão procurar sempre o representante da torcida, que somos nós, o representante do sócio, que somos nós, para tomar uma decisão estratégica, ou até uma decisão mais importante. Mas o dia a dia hoje é feito pelos executivos do clube. Eu acho que os resultados estão aparecendo. Infelizmente, esse relatório atrapalha um pouco, diria de forma pública, o trabalho que vem sendo feito pela diretoria. A gente não tem conhecimento do que tem sido feito, até porque é uma comissão à parte do clube. Eu acho que o trabalho que o presidente Marcelo vem fazendo, juntamente com os demais vice-presidentes, conosco, Conselho de Gestão, é um trabalho muito claro, transparente. Acho que as coisas são colocadas de uma forma clara. Por exemplo, na última reunião do Conselho, nós tivemos essa possibilidade de colocar de uma forma clara como as coisas acontecem dentro do clube, né? Os números do clube são números claros. O clube passa também ainda por uma necessidade de caixa muito grande. Nós temos ainda uma dificuldade de gerar receita que é histórica no Internacional. O Ramiro e o Rex estão há mais tempo aí, um pouquinho mais que tu, já conhece um pouco mais a história do clube. O clube teve essa dificuldade histórica de caixa, sempre vendeu 1 ou 2 jogadores, a gente acabou não vendendo um jogador esse ano. Começou na gestão de vocês lá com o Fábio Rockenbach, se eu não me engano. Começou até antes com o André, Christian, André... O Lúcio, o Lúcio também. O Lúcio foi nossa gestão. Então, o clube, infelizmente, precisa passar por uma busca nova de receita, é isso que a gente vem fazendo. O custo do Beira-Rio hoje é um custo gigantesco, as pessoas não têm ideia do quanto custa o Beira-Rio. O passivo do clube ainda é um passivo muito grande, o passivo histórico do clube, que o clube tinha ainda algumas práticas do passado de empurrar com a barriga alguns credores, e aí a coisa aumentou bastante. Hoje essa gestão procura sentar com os credores e negociar e fazer um pagamento alongado, mas que seja cumprido. Mas o momento ainda é um momento de muita dificuldade. Eu acho que mais 2 ou 3 gestões ainda para que o clube tenha eu diria assim, um modelo sadio de receita maior que a despesa. Pegar só esse lado que você falou, João, porque há pouco foi apresentado, pelo menos para os conselheiros, ainda não debatido, o balancete do primeiro semestre do Inter. Você falou do custo Beira-Rio. O Beira-Rio hoje é deficitário ou dá superávit ao Inter? O que entra de receita por conta de jogos e o que sai por conta da manutenção? Não, porque hoje a receita de jogos é menor.
tu recebe a receita de jogos no dia 15, no dia 10, no dia 15, no dia 25, social. que é o quadro social. Então essa conta não é uma conta assim, o Beira-Rio está dentro de um centro de custos e sim, hoje o clube infelizmente é deficitário, assim como todas as atividades do clube são deficitárias, o clube como um todo é deficitário. Então a gente tem que estar permanentemente buscando receitas extraordinárias, como vendas de atletas, como busca de patrocínios, como eventualmente se fez no passado, busca de alguma antecipação de receita com luvas. Isso infelizmente o clube vinha sendo galgado dessa forma, historicamente, e não é uma crítica aos que saíram antes, os de antes, era um modelo do clube que vinha funcionando, só que hoje os números são muito grandes, hoje os players de televisão, por exemplo, não dão mais essas luvas, não dão esse adiantamento mais, o clube recebe mensalmente o valor. Os patrocinadores, por exemplo, de material esportivo hoje estão bem mais tímidos também, os valores são bem menores, assim como grandes patrocinadores. Então, hoje está se botando menos dinheiro no futebol. A saída, REC, eu já sabia que tu ia fazer essa pergunta, a saída é requinte neles, né? Economizar. Claro. Buscar aos poucos aumentar a receita, ter uma receita periodicamente acrescida, a despesa tem que ser melhor controlada. Eu digo o seguinte, hoje no Internacional não se assina mais cheque, hoje no Internacional não se assina mais só borderô, aquele dia a dia de dinheiro para os tarefeiros já terminou, hoje todo mundo usa um cartãozinho, sabe? Qualquer concorrência hoje tem 3 ou 4 fornecedores, tudo passa pelo departamento de compras, nós estamos otimizando não era assim, os sistemas. Alguma coisa não era assim, historicamente, no clube. Era a empresa dos amigos? Não é a empresa dos amigos, de forma alguma, não é isso que eu estou dizendo, REC, por favor. Mas os departamentos eram autônomos mais, cada um tomava a decisão de uma forma mais isolada. Hoje o clube está mais transversal, isso leva um tempo, isso que eu chamo de modelo de governança. Espero que na próxima gestão... Centraliza tudo no Conselho de Gestão. Sim, você acaba centralizando... Todos os setores acabam afunilando ali. Mas antes era o presidente, né? Sim. O clube ainda carece do modelo de governança mais trabalhado ainda. Acho que o CEO vai nos dar uma ajuda também. Espero que os próximos gestores vão por esse caminho, acho que é o caminho que tem que ser feito. Qual é a função do Busnello e do José Medeiros Pacheco? Eles são membros do Conselho de Gestão. Mas eles atuam de que forma? Atuam aconselhando, nos auxiliando nas decisões, especialmente nas decisões mais estratégicas, nas decisões mais difíceis. Eles são pessoas que participam muito conosco, são pessoas que têm uma experiência de vida e de clube muito grande, e eles nos dão um equilíbrio, né? Além do que, a gente é um pouco mais carismáticos. A gente é um pouco mais jovem que eles, né, no aspecto de idade. E eles nos dão um pouco de experiência que a gente não tem, nos dão um pouco segura um pouco às vezes o nosso ímpeto, porque o futebol a gente tem que ter muito cuidado na hora de tomar a decisão. Acho que o futebol internacional hoje está muito bem gerido na pessoa do Rodrigo Caetano, né, e nos demais funcionários do Departamento de Futebol. Acho que o Departamento de Futebol do Inter também está imbuído, porque o futebol hoje é 80%, né, desses valores, é 80% do orçamento. Então, se o futebol não tiver em paralelo com o financeiro, com o administrativo, com o marketing, as coisas não funcionam. Quer dizer que se eu for o vice de finanças hoje e precisar de 10 mil, vou lá na boca do caixa, não pego mais? Terminou esse negócio? Hoje o pessoal tem mecanismos de controle que... tem algumas instâncias que devem ser buscadas e algumas explicações têm que ser dadas, REC, sabe? Sobre esse assunto aí da comissão do Conselho, eu sei que vazou esse relatório hoje, mas são assuntos que já eram de conhecimento já do Conselho da Imprensa há muitos meses e há muito tempo atrás. Tanto é que as contas da gestão anterior foram rejeitadas. Eu não tenho dúvida que essas questões vão ser analisadas pelo Conselho Deliberativo e, da mesma forma que o clube se portou nos últimos 109 anos, né? Eu acho que a coisa vai ir pelo caminho melhor e a gente vai fazer desse limão uma limonada. Eu vou te dizer uma coisa, Ramiro e Maurício, eu acho que foi bom vazar. E até eu gostaria que tivesse vazado por mim, mas também, de repente, faltou um pouco de esmero, porque já tinha um indicativo, ó, vai vazar, abre teu olho, já está pronto, tá bom. Mas mérito total aí do Fabrício e do Wilton, mas de qualquer forma é o seguinte, não tem nada mais que o torcedor não saiba, nada mais que alguém pudesse dizer, mas isso aí é do jogo,
É assim mesmo que as coisas acontecem. Ninguém mais engole essas O que coisas. está no Não tem mais relatório, espaço para isso. o que está no relatório foi vazando aos poucos, Foi né? vazando. Agora, se tem a hoje tem o confirmação todo. Está cada toda. vez mais difícil do argumento do presidente Pífero ser digerido, né? De que é só guerra política. Não, Está não cada tem vez mais difícil, porque tem coisas estarrecedoras. Né? Pois é. Tem cartão corporativo ainda para todo mundo? Não. O cartão corporativo o clube tem sim cartão corporativo, mas não é para todo mundo. É controlado de uma forma adequada, é controlado dentro de um manual de normas, é tudo feito já dentro de um padrão normal, que eu não sei como é que funcionava antes, eu respondo sobre as coisas 17 e 18. Antes eu não sei como é que era feito como eu te falei, vamos posicionar no Conselho Deliberativo, depois de ler esse relatório, se que eu vou ter acesso logo a ele. Agora, o que me deixou estarecido não foram os valores altos, foram os valores baixos. Os centavos. Não baixos. Por exemplo, vice-presidente de serviços especiais, o cara gastou só R$550. Isso aí foi moderado. Ou ele não fazia nada, um fantasma que ia lá de vez em quando, ou está com pouca moral. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado de analisar esses números, porque com certeza esse relatório, essas informações são informações que foram colhidas de uma forma talvez aleatória, talvez de alguma forma para ilustrar a matéria, e aí ficam questões muito soltas e a gente não sabe interpretar. Então, como eu te disse, o Conselho de Gestão não recebeu os documentos, os 330 e poucos conselheiros também não leram esse relatório, provavelmente só quem leu foram os 8 citados por ti aí, e mais 7 ou 8 do Conselho dessa comissão especial. Então, eu confesso a ti que deve ser o quê? Esse relatório deve ter sido lido por 18 pessoas no máximo. Você acha que pode ter vazado por um dos 4 que integravam a direção principal da antiga administração? Porque 4 foram arrolados aí. Mas qual seria o interesse deles em vazar isso aí? Porque eles tumultuar o ambiente? Não, para mostrar que eles não estão entre os punidos. Bom, Mas eles receberiam o relatório não estando entre os indiciados? Ah, sim. Eles estavam arrolados. Bom, eu não tenho opinião sobre isso, acho que prefiro não manifestar. Eu achei que a gente fosse falar um pouco mais sobre futebol. Não, vamos falar. Até porque estou na frente de 3 especialistas. Não, especialista não. 3 especialistas, uns mais, outros menos. Não, eu até quero fazer uma pergunta. O João Patrícia já está sobre- há 30 anos dentro do Internacional. Ele conhece o Internacional. Ele sabe das coisas. O João Patrícia, eu me lembro dele, gurizinho, vice-presidente do Asmus, lá de patrimônio, já de administração. Não te entrega muito. Se tu lembra dele gurizinho, não te Eu entrega era muito. gurizinho. Eu conheci na gestão do Fernando Miranda, eu sou um pouco mais novo. Eu estou falando com o REC, não com outros colegas de profissão teu. Eu, por exemplo, tinha 25 anos na época. 88, eu tinha 25 anos. E Já incomodava para deter. Tu era um gurizinho também. Eu era gurizinho. O REC pegou uma geração aí, né, de reportagem muito legal, né, REC? Não que o pessoal de agora não seja, mas era um outro momento, eram pessoas mais experientes também, né, REC? Hoje tu é o experiente da reportagem. Incomodava os e naquela época não se tinha nenhuma. Até para telefonar era difícil, né? Eu ainda REC? peguei uma turma competitiva. Para te buscar informação, tu tinha que ir na porta da porta do vestiário ou na porta da empresa do cidadão. Era outro modelo de reportagem. Se esperava a Folha da Manhã, a Folha O da REC Tarde. entrevistava os caras dentro da banheira. Também, eu não peguei essa época aí. Não, dentro da banheira eu me negava, mas com a toalhinha enrolada, eu gostei. Mas deixa eu perguntar de futebol pro João, Tia. Só para dizer um negócio aqui, para confirmar o que disse o João, eu cansei de dormir ali na antessala da presidência. A Andréia, Andréia, até hoje é secretária. secretária da presidência, viu eu dormir mais de 10 vezes ali. No caso, eu dormia com a Andréia, mas não junto, entendeu? Tu no sofá e ela na mesinha dela. na mesa. Não, ela não dormia, ela estava trabalhando. Ela me acordava e dizia, o presidente vai sair. Aí eu me assustava. Mas deixa eu Ficava ali perguntar grudado pro na João, mesa. né, o que se fala dentro do clube hoje, do Conselho de Gestão, exatamente em cima do que tu estava falando antes, que é 80% da receita é o futebol, né? Da despesa, perdão, é o futebol. E para se gerar a despesa, a gente falou também que tem que vender sempre o jogador. O Inter tem optado por vender jogadores que estão ainda criando uma casca na base, né? Tu não vê um jogador definitivamente pronto a ser vendido faz um bom tempo no Inter. Ramiro, E alguns até nem são aproveitados no time profissional. Ramiro, o Itzol tinha, por conceito, por entendimento, tem um excesso muito grande de atletas.
Hoje a gente está buscando diminuir um pouco os atletas, buscar um nível de excelência maior aos atletas. A gente tem tido alguns eventos, amanhã vamos ter mais um lá no clube, buscar capacitar os nossos funcionários com um pouco mais de excelência, né? Não que não sejam excelentes funcionários, mas as coisas, como a gente já há pouco brincava, mas é verdade, as coisas andam muito rápido. Né? Isso aí tem alguma coisa a ver com a Double Pass? A Double Pass tem nos ajudado bastante nessas tomadas de decisão. Não só a Double Pass, né, o REC, mas acontece uma coisa, tu falou, João, tu está há muitos anos no futebol. Então, a gente está muito no futebol, eu estava muito tempo que eu estava fora do envolvimento do clube, mas a gente entra no primeiro mês, a gente entende as coisas, no segundo mês a gente entende, na terceira, quarto mês a gente já conhece todo mundo. E realmente, hoje as informações também, ainda REC também, além de andarem muito na internet, andarem muito no tete-a-tete, né, tu tem que ter credibilidade para buscar as informações, para buscar os melhores profissionais para trabalhar contigo. Eu acho que essa gestão vem fazendo isso já nesses meses, restabelecer uma prioridade de transparência, de credibilidade, porque aí tu consegue trazer os melhores profissionais para trabalhar contigo. Eu acho que a gente tem alguns exemplos de profissionais muito bons trabalhando conosco. Eu acho também que, em relação à tua pergunta, Ramiro, que eu não estou mudando ela, mas eu acho importante dar essa informação para vocês, se é que vocês não sabem ou não veem desse jeito, é a forma que eu tenho visto o futebol do Inter. Por que melhorou? Porque a gente conseguiu também trazer outras pessoas, o Rodrigo Caetano, o Cristiano. Hoje o Conselho de Gestão tem pessoas como o Roberto, como o Marcelo, como o Alexandre, que trabalharam mais tempo junto numa gestão. Eu sou de uma outra gestão, o Pacheco é de uma outra época, ele foi de uma outra gestão, o Humberto Busnello é de um outro tempo, de uma outra expertise. O Odair, que é estudioso, né? O Odair é do clube, mas o Maurício Dulac vem de um outro lado, e aí tem a equipe de apoio, mas aí tem o Cristiano, que é o da preparação física, que trabalhou aqui no clube, mas ele tem uma experiência internacional, foi campeão brasileiro com o Fluminense, trabalhou no Japão, conhece muito o Abel, trabalhou na Arábia também. Aí a gente traz o Rodrigo Caetano, que é uma pessoa que é do Sul, que trabalhou só em grandes clubes, jogou futebol, se capacitou como profissional, trabalhou no Rio Grande do Sul, trabalhou no Rio de Janeiro. Bagagem, só em clubes grandes, tem uma entrada boa junto à CBF, que, bem ou mal, se não tiver CBF não tem campeonato do Brasil. Se fala muito, os clubes têm que fazer, eu sei que os clubes têm que fazer, mas tem que começar a fazer. Os clubes não entram nem em acordo para o uso do VAR? Exatamente. Os clubes têm, ainda infelizmente, os clubes começarem a se bancarem, eles têm que ter uma independência econômica, coisa que a gente não consegue ter no clube, e não é uma gestão nem duas que vão fazer isso no clube. Tá? O Internacional trabalha muito o seu patrimônio de atletas, sim. Nós vamos ter que abrir mão de atletas, mas eu só te recordo uma coisa, Ramiro, no passado a gente estava na segunda divisão. Sim. Não tinha uma proposta para o atleta do Internacional. Hoje já existem propostas, O único que teve foi o William ano passado. E o William teve que ir até por uma questão de acordo. E de contrato também, o contrato dele era um contrato que não tinha sido renovado. Se não fosse aquele momento ia perder o jogador. Ele ia pela metade do valor, ou talvez nem iria mais. A minha pergunta até é porque ontem eu estava vendo, o Inter ganhando a Chapecoense, e o Richard, que volta e meia figura ali entre os... fez um golaço de falta, né? Eu não sei porque esse rapaz não foi mais observado, mas aí eu entendo a dificuldade do Odair, que tinha que ter um time titular. Sim, e cascudo, né? Quanto mais escalasse, mais vezes ele encontraria um sistema que efetivamente encontrou. Quando tem que arrumar um lugar, inclusive para o D'Alessandro, no banco, dá para entender o lado do treinador. Vem Rossi, vem Luca, vem gente experiente, vem o Jonathan Alves, depois o Inter dá o Guerreiro, não consegue utilizar e tal. É difícil de colocar um menino para o time que quer ser campeão brasileiro o mais breve possível para dar uma alavancada em tudo, né? Mas tem alguns jogos-chave que tu pode usar, o Richard como meia daqui a pouco. Eu até aquele baixinho... Aí não é pergunta, é opinião, né? O Neto. O Ronald. O Ronald. Eu fiz um jogo do Internacional no interior e apareceu, eu disse, mas o que é aquilo ali? Um gnomo. Mas diz que é mais rápido, diz que se mexe mais do que minhoca em terra lavrada. Um atleta que foi... Foi pro Londrina depois, né? Não, agora ele está no Portugal. Portugal. E o Inter ficou com uma participação nos direitos econômicos, um atleta que a gente esperava utilizar mais esse ano, acabou não se utilizando, mas ele tem muito potencial, ele é muito... ele foi muito bem, hoje não, hoje ele tem uma participação, ele foi cedido para o Portugal, que eu não me lembro exatamente o nome, mas um clube bem conhecido de Portugal, não me recordo, foram tantos atletas esse ano que eu não... E o ano passado que a gente conseguiu
colocar, né, de alguma forma, e de vez em quando pinta um O dinheirinho. Ronald foi pro Boa Vista. Boa Vista, coisa. João, vou te deixar uma pergunta aí, não sei se o Maurício quer engatilhar uma outra. O Inter pretendia apresentar um balanço mais bonitinho e o dinheiro das vendas, esse dinheiro ainda não entrou e por isso o déficit desse ano ainda está alto. Das vendas, no caso, o mecanismo de solidariedade. Né? Solidariedade, vendas também, Anselmo e tudo mais. Se ainda não aparece esse efeito positivo ou menos nefasto para as finanças do Internacional. Quer engatilhar outra? Não, eu posso responder essa pergunta depois. Não, mas deixa eu engatilhar dessa outra. E pegando um pouco a parte de futebol, que tipo de projeção o Inter faz? É 100% em casa para seguir sonhando em título? Já voltamos. Internacional não terá Patrick para enfrentar o Vitória domingo no Beira-Rio. Daí fechou o treino para escolher o substituto do jogador. Tendência D'Alessandro. Rossi e Camilo também correm por fora. Dupla de zaga está confirmada, retorna a Cuesta e permanece o Emerson Santos. Existe a possibilidade do Zeca perder lugar no time, porque nas últimas 6 rodadas, em 4 ele foi substituído no decorrer das partidas. No Grêmio, Maicon e Alisson vão reforçar o time contra o Fluminense sábado no Engenhão. Everton pode ser mais um a reforçar a equipe. E a tendência é que o Kahneman seja preservado. Aliás, hoje o Jeremias Werneck disse lá na Grenal que o Kahneman vai jogar contra o Tucumã. Ele está suspenso, né? Não, ele não está suspenso. Não. O Kahneman, ele está com 2 amarelos. Ele está com 2 amarelos. Ele está com 2 amarelos, ia ser preservado isso. Exatamente. Isso, então, isso. Mas vai ser preservado contra o Fluminense, mas vai jogar contra o Tucumã. Léo Gomes confirmado para o lugar do Léo Moura. Tony Anderson será o falso 9. Jean-Pierre também pode aparecer na equipe. Grêmio oficializou a compra de Matheus Henrique, comprou mais 60%, agora tem 70% do jogador. R$700 mil o Grêmio pagou pelo Matheus Henrique. A direção abriu tratativas também para renovar com o Jael até dezembro de 2019. O jogador quer ficar até o final de 2020. Sobre o Kahneman, eu acho certo jogar Libertadores, mesmo esteja pendurado, tu nunca sabe o que vai acontecer, né? Não, é decisão. Tu não tá com medo do Não é medo. Eu acho que é questão de respeito. Mas tu vem de novo nessa história. Mas é um gol. Hoje tem... Não, é questão de gol. Certo qualquer time. Se tu tem todos os titulares à disposição, independente de estar pendurado ou não, vai com todos os titulares. Não, mas depois vai jogar com o River Plate, com o Independente. Azar que possa aparecer. O Tucumã marca um gol e já vira pavor. Imagina se o Kahneman não está em campo. Já para dar uma reforçadinha no que vocês estão dizendo, que eu não tenho medo do Tucumã. Agora, mas ninguém está falando em ter medo. O Maicon não vai jogar, né? O Maicon que está suspenso. O Maicon está suspenso, isso aí. Ontem, Copa do Brasil, Corinthians 2-1 no Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras 1-1. Acertei, hein? Ontem aqui no Cadeira Cativa eu disse que dava Cruzeiro e Corinthians. Deu um chute na lua, né? Eu não tenho essa pretensão. Mas passaram os 2 piores, né? Na minha opinião, pelo menos. E Faira ali, né? Finalmente vai... O Cruzeiro é impressionante mata-mata, né? Mata-mata. E com o Mano também. 8 decisões de Copas do Brasil, ganhou 6. Mas certamente o Cruzeiro não terá o Sassá na decisão da Copa do Brasil, né? Não Depois daquele soco, não vai ter. Mas eu vi o Valentão que tomou o soco, ele estava dando em todo mundo. O Mike, né? Tava dando soquinho, empurrãozinho em todo mundo. Até que chegou alguém... Sassá acabou com a brincadeira. Sassá agora é comigo. Agora tu vai ver o que é a briga de rua. Ele já saiu dando nos queixos. Né? Pois é, mas é aquilo, né, Rec? O Mike... Chinelagem. Nós estamos rindo de nervosos. O Mike... Não se faz, né? O Mike, na competição, ele não tinha mais nada a perder. O Sassá tinha. O Sassá vai perder uma decisão da Copa do Brasil e pode fazer parte. Vai perder o resto do ano, talvez metade do ano que vem. Parabéns, mano. Brilhante. Santos e Vasco, hoje, 8 da noite. Finalmente, o calendário agora está equilibrado. E Juventude e Londrina, está na hora do Vinck ganhar uma em casa, né, Luiz Carlos Vinck? E aí vai dar uma consolidada legal aí na tabela de classificação. O Brasil já deu uma subida, está com 34. O Zimmermann recuperou. Tá na hora do Juventude também chegar a 34. Ficou 2 respostas para o... Tu fala tanto que eu esqueço. Mas eu não esqueço. Não, a questão, em relação à questão do balanço, não está lançado os valores ainda do Alisson. Bom, já melhora um pouquinho. Tem o Alisson também. Não está lançado e parece que tem mais um outro valor, o Alisson praticamente esse déficit cai aí para um quinto do que está aí. Déficit no balanço é 19 milhões. O que aconteceu foi o seguinte, existia
O Inter tem 4,90 e alguma coisa do Alisson, ou quase 5% percentual. E a CBF estava reconhecendo apenas 4% e alguma coisa, não sei exatamente o que é. E o Internacional fez uma gestão junto à CBF, o Rodrigo Caetano, mais o pessoal do jurídico foram lá e conseguiram que a CBF reconhecesse a totalidade do Alisson. Por isso que demorou um pouquinho para que esse valor fosse reconhecido e vai ser reconhecido agora em agosto, setembro, vai ser reconhecido contabilmente esses valores. Vê só a importância de um diretor executivo antenado e também uma diretoria que se antena. Porque a diferença era em torno de 140 ou 150 mil euros. Então, se o Inter não conseguisse reconhecer esse valor. Vai para a CBF, da CBF para o clube? Ou ela vai direto para o clube? A CBF tem que dar um atesto de que o atleta tem. A CBF chancela o percentual. Tantos anos do clube. E sim. aí vai para o mecanismo lá da FIFA e a FIFA a FIFA aciona o clube. E vem rápido o dinheiro? Vem rápido. Que bom. Bem rápido dentro da tramitação, né? Vem, sei lá. Por falar em dinheiro e rápido ou lento, tem a questão do Joinville, né? Que está cobrando o Inter. Está cobrando o Inter. E tem a questão que o Maurício deixou aí dos pontos, né? Se precisa a questão do Joinville é uma questão, o Inter tem uma dificuldade de caixa gigantesca, nós não recebemos todo o valor do Anselmo. Anselmo Modric. Acho que. Mas reconhecemos que o Joinville tem um percentual aí, eu não sei exatamente qual é o valor, e o departamento financeiro está conversando com eles já e vai fazer um acerto, já fez algum encaminhamento. Eu sei que às vezes funciona um pouco fazer esse tipo de cobrança de uma forma pública, mas com a nossa gestão as coisas a gente prefere que seja feito de uma forma direta, né? O pessoal teve lá do Joinville, foi conversado pelo jurídico, pelo pessoal do futebol, pelo pessoal do financeiro e parece que nesse primeiro momento não houve um acerto exatamente de como é que ia ser feito, mas está andando e a gente espera acertar o mais breve possível. Nessa limpa aí que o Inter fez, né? Sobrou algum jogador ainda, né? O Fernando Bob já saiu ou continua? Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém? Não, então não tem nenhum jogador daqueles né? que treinavam em separado. Antigamente chamava de come e dorme mesmo. Come e dorme. A gente conseguiu reduzir bastante, alguns ainda estão na folha de pagamento ainda, né? Algum valor percentual. Outros atletas estão numa conta separada, né? No caso, o atleta Anderson, o atleta Serras, que tiveram os seus contratos rescindidos, e a gente fez um parcelamento a long play. Né, como se diria, o Inter ganhou uma questão, né, que foi a do Bolatti, né? O Inter só tem uma situação dele aí, não sei exatamente em que pé está, fica muita coisa no jurídico, né, que às vezes muita informação vem do caso pelo atleta ou pelo empresário do atleta. Não tem maior informações sobre essa questão do Bolatti, não tem nada concreto lá no clube ainda, pelo menos para mim não chegou para o Conselho de Gestão. Talvez tenha chegado para o presidente ou para o pessoal do jurídico. Eu realmente não sei. Foi um contrato em dólar e parece que o juiz determinou que se pagasse a menor em função do pleito que tinha feito o Internacional, uma coisa assim. Mas ficou a pergunta do Maurício de quantos pontos? Se o Inter precisa fazer 100% em casa para seguir pensando em título. Pô, 100% em casa é 21. Quase campeão. Não, se fizer os 21 já é campeão. Se ganhar 7 partidas. Pô, Maurício, tu é otimista. A gente espera ter um resultado, a gente manter o resultado. 80%. A gente espera ter um resultado positivo em casa, sim. Domingo tem um jogo contra o Vitória. É importante a presença de vocês todos, mesmo as outras bancadas, né, Rec? Sim. É importante que nós queremos ser o Rio Grande do Sul do Brasil esse ano, né? No Brasileirão, já que o nosso adversário está mais preocupado com outra competição. Espero que eles continuem preocupados com outra competição, porque a gente... Então quer que o Grêmio passe. Vai torcer pro Grêmio? Claro. Quer que o Grêmio vá à final? Não, quero que só que eles passem. Um passo de cada vez. Pelo Tucumã já passou, por isso que ele está dizendo isso. Não fica lá, se preocupa. De qualquer forma, a gente está... É uma brincadeira que a gente faz com os gremistas, né? Mas a gente reconhece a dificuldade do brasileiro. A gente tem aí o Inter, tem o próprio Inter, tem o Grêmio, uma suba muito boa no brasileiro, tem o Flamengo, que vai dar tudo no brasileiro. É exclusivo brasileiro, né? Nós temos aí o Palmeiras, que também, né, que ontem com a derrotada de ontem, e o São Paulo, que vem se focando. Então, acho que a gente tem aí adversários de muita qualidade. Nos falta jogar ainda com o São Paulo, né? São Paulo. Dos 5 primeiros, sim.
Então, nos deixa um pouco mais tranquilos em relação a isso, mas de qualquer forma, tem aí zona de rebaixamento, zona de Sul-Americana, zona de Libertadores, os clubes que estão aí envolvidos, outros times envolvidos que vão disputar conosco, são times extremamente preocupados em ter alguma coisa, e eu sou, diferente da grande maioria, um apaixonado pelo pontos corridos. Eu acho que pontos corridos motiva sim. E o exemplo é esse ano aí, que a gente tem aí 5... Eu também sou totalmente a favor. 5, e é o mais justo, né? Nós temos 5 clubes disputando, né, o título, mas temos vários disputando a Libertadores, vários disputando a Sul-Americana e vários disputando para não cair. Então, acho que o Brasileirão é um atrativo, sim, e a gente tem que jogar um pouco, tem que ter um pouco de tradição, e o brasileiro é tradição na veia. Se criou uma... Ah, tá terminando? Não, vai. Se criou uma onda de pessimismo, né, depois da derrota para a Chapecoense com o empate com o Corinthians. Só que se for ver, o desvio na curva foi a derrota para a Chapecoense. O Inter ganhou 4 pontos do Corinthians no campeonato. O Inter trocou ponto com o Palmeiras, trocou ponto com o Flamengo, ganhou 4 do Grêmio também. Isso faz parte, a gente entende bem, o vestiário está bem blindado, está bem tranquilo, e a gente está focado muito no Vitória agora. 10 segundos para ti, só para responder. Sarrafiore, risco de 1 a 10. Queima Nenhum, é nosso atleta. na FIFA. Risco de pagar na FIFA. Não tem nada. O jurídico está bem tranquilo. Às 19 horas tem mais. Obrigado, João Patrício. Obrigado, Ramiro. Obrigado, Maurício. 19 horas estaremos de volta.